Olá, olá, olá! Estamos aqui para falar hoje no nosso bate-papo 1717, que fala sobre projetos nas segundas-feiras. Quinta-feira é o dia da Débora. Débora fala sobre obras, né, de espaços comerciais. E hoje a gente veio aqui especificamente para falar sobre o cliente, o consumidor. Afinal de contas, tentar responder, a gente vai pensar junto, tá? Para tentar responder essa pergunta, afinal de contas, o que o consumidor quer? O que ele quer dentro do espaço comercial? O que ele quer como uma pessoa que está em busca de suprir uma necessidade? Enfim, vamos tentar pensar junto para a gente trazer esse consumidor para dentro dos espaços comerciais de uma forma geral, espaços corporativos, espaços de loja, espaços de hotéis, enfim. A gente vai conversar um pouco sobre isso e a gente vai falar também um pouco, botar um pezinho ali na frente sobre para onde é que a gente está caminhando, né? Vamos nos juntar e vamos tentar falar sobre esse consumidor e como é que a gente vai, o que ele tem exigido da gente e para onde é que a gente está caminhando. Eu fiz uma colinha aqui porque hoje eu vou trazer algumas estatísticas para vocês, tá? De uma forma geral, bom, começando pelo começo, né? Durante muitos anos ao longo da minha carreira, eu fui vendo a mudança de comportamento no consumidor. Ela inicialmente se dava de uma forma muito sutil, muito lenta mesmo, porque as coisas não eram tão aceleradas como são hoje em dia. Até que a gente chegou em um patamar em que o consumidor, quando veio a internet entrou dentro da realidade de vida de todos nós e a gente começou a lidar com informações, com trânsito de tecnologia, enfim, agregar uma série de serviços e a coisa começou a andar mais rápida, a gente veio vendo uma modificação bastante significativa no comportamento do consumidor de uma forma geral. Esse consumidor, ele passou de um comportamento mais passivo, meio que de aceitar aquilo que já existia, porque ele não tinha muita informação, toda a informação que ele tinha acesso era a que ele conseguia na loja, toda a informação que ele, toda dúvida que ele tinha com relação ao produto, ele precisava confiar naquele vendedor, que aquele vendedor é quem sabia dar as respostas para ele. E ele saía em campo e andava de loja em loja fazendo essa pesquisa e tentando ver como é que ele ia agregar aquelas informações dentro da realidade dele. E aí, com o advento da internet e a coisa das mídias sociais, do e-commerce, a implementação efetiva do e-commerce e hoje do m-commerce, que é o mobile commerce, né? Que a gente tem hoje duas vertentes muito fortes dentro do comércio virtual. Então, com o advento disso, esse consumidor começou a mudar a forma dele ter acesso às informações, ele percebeu que ele poderia agregar conhecimento e ter argumentação com aqueles vendedores, que ele não precisava agora só conversar com o vendedor e saber do vendedor a informação que ele queria, mas que ele poderia agregar outros tipos de valores que ele considera fundamentais na escolha de um determinado produto. Isso se a gente pensa no produto de lojas. Quando você pensa em espaço corporativo, você tem esse vínculo naturalmente feito dentro da questão do relacionamento. Como é que se dá o relacionamento daquele espaço corporativo com aquele cliente, com aquele consumidor, que não vai ser necessariamente consumidor de um produto só, mas vai ser consumidor daquele espaço que ele está consumindo de fato, né? Que ele está vivenciando.
Com hotéis você também tem isso, você pode trazer essa realidade para dentro dos hotéis, você consegue agregar dentro desses espaços uma série de facilidades e de valores que vem fazendo cada vez mais o diferencial dentro da realidade desse consumidor. Então, com o grande modificador que a gente tem hoje veio do advento da internet, veio dessa facilitação do diálogo entre o consumidor e o que ele quer consumir. A partir do momento em que você agrega a internet dentro dessa equação, você capacita o consumidor a ter uma autonomia. E com isso o comportamento dele veio se modificando significativamente. Ele saiu da postura passiva e começou a ter uma postura mais ativa dentro de todo o processo de consumo, seja de produto, seja de marca, seja de serviços prestados. Bom, e aí dentro disso tudo, por muito tempo, houve-se muito questionamento se não estava havendo uma desumanização dos espaços comerciais de uma forma geral. Porque esse consumidor, ele agora não precisava mais necessariamente falar com uma pessoa, ele poderia ter acesso à informação por meios virtuais. E isso poderia ter um impacto significativo no ponto de venda, como de fato teve. Só que o que na verdade vem acontecendo é que com essa postura nova do consumidor, o que a gente tem hoje de fato é um consumidor muito mais, que necessita das informações muito mais rápidas. Ou seja, você tem que levar essa informação para ele pela via que for, seja do seu colaborador dentro da loja, que agora a gente não chama mais de vendedor, ele é um colaborador da marca dentro da loja, até os espaços virtuais. Durante todo esse processo que a gente chama de omnichannel, que é juntar as várias vias de contato da marca com o consumidor, você precisa esclarecer essas informações de uma forma mais enfática, de uma forma mais... deixar a questão clara, porque esse consumidor ele não tem mais tempo para perder. Hoje o bem maior é tempo. Então ele busca agilidade, ele busca facilidade, ele busca informação, ele busca um relacionamento de fato com a marca e não apenas com o produto. E o que isso impacta dentro do espaço comercial de uma loja, ou de um espaço corporativo, ou de um hotel, ou de um estande de vendas, ou do que quer que seja? Ora, quanto mais informação e mais facilidade, mais agilidade você proporcionar para esse consumidor, tanto melhor, porque ele vai se sentir satisfeito na maior necessidade dele, que é ganho de tempo. Hoje, uma das maiores moedas, a gente tem duas moedas hoje que são muito fortes no mercado, são muito significativas. Uma delas é a confiança. Estabelecer relacionamentos de confiança entre a marca, por exemplo, e o seu consumidor. E o outro é a questão do tempo, do ganho de tempo. Quanto da marca, do cliente, ele pode estar proporcionando ganho de tempo para o consumidor. E essas são características que a gente precisa imprimir dentro do espaço comercial. Dentro do espaço corporativo, isso tem que se dar numa forma relacional muito forte. Muito forte. A pessoa que está frequentando aquele espaço comercial, e mais até o próprio funcionário, que é o maior consumidor daquele espaço comercial, do corporativo, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa se sentir acolhido na demanda dele de tempo e de confiança. Ele precisa saber que ele está trabalhando dentro daquela empresa e que aquela empresa vai trazer um retorno para ele que não é só financeiro, mas um retorno no sentido de valorização pessoal, profissional, que a empresa está preocupada com a forma como se ele está se sentindo, se aquilo vai trazer algum prejuízo para ele físico no futuro ou não. Então tudo isso, toda essa gama de preocupações fazem parte dessa característica desse novo consumidor. Esse consumidor é imediatista, ele quer resultado para ontem, ele quer ter uma queixa e quer ter a resposta o mais rápido possível.
Ele não quer se sentir acuado na necessidade de solução dele. Eu preciso me virar para achar a solução? Não. Se a marca pode proporcionar aquela solução para ele, aquilo para ele é fantástico. E aí você tem dentro dos espaços comerciais essas respostas que começam no ambiente virtual e migram para dentro dos espaços comerciais. Então, hoje você não tem mais só um representante da marca. Hoje você tem o representante virtual e o representante físico. E, Clélia, por que a gente ainda precisa desses representantes físicos? Falei que eu tinha uma colinha aqui com estatística, que hoje eu ia trazer estatística para vocês, né? Bom, teve um estudo que foi elaborado por uma empresa, a sigla dela é GSMCSR, sopa de letrinha, mas é Global State Multichannel Customer Service Report. Ela é da Microsoft, ela foi contratada pela Microsoft para fazer essa pesquisa. E ela traz algumas coisas bastante interessantes. Uma das estatísticas que ela traz é que 79% dos brasileiros, essa pesquisa foi feita com brasileiros, foi feita em outros países também, foram feitos 5 países, mas foi feita com brasileiros. 79% dos brasileiros deixaram de comprar por má experiência no atendimento. Isso corrobora aquilo que a gente estava falando. O cliente, ele está sendo mais exigente, ele está pedindo mais do ambiente do espaço comercial. 85% dos brasileiros têm uma visão favorável a quem responde nas mídias. 85%. Isso é uma taxa que é tão alta, para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos varia em torno de 50% essa taxa. Então essa taxa é uma taxa tão alta que ela faz com que são indicativos de que no espaço comercial a gente precisa pensar esse espaço para que a gente dê resposta para essa má gerenciamento do cliente dentro do espaço comercial e que a gente possa estar trazendo essas respostas dentro do espaço comercial também. O cliente chega lá com uma dúvida, ele comprou um produto, chegou online para ele e ele pode resolver alguma deficiência, alguma dúvida que ele tenha dentro daquele espaço comercial e aquele espaço comercial traz a resposta para ele, seja via física ou seja via virtual, isso é fantástico. E isso reforça a marca. Algumas outras pesquisas, a WGSN é uma das grandes pesquisadoras com relação a estudos de comportamento do consumidor. Ela fala que, na última pesquisa que ela fez, ela fala que 74% dos consumidores querem mais interação humana dentro dos espaços comerciais. Tá vendo como isso corrobora com 79% que deixaram de comprar por má experiência? Então, mas a pessoa não só deixa de ir na loja por mais experiência, ela quer mais interação humana, ela não quer conversar com o bot. Ela não quer ligar e ter que conversar com o bot, ela quer conversar com uma pessoa. E isso faz muita diferença dentro do espaço comercial, porque o que vai acontecer de fato? Bom, só um outro dado dessa pesquisa. 59% acharam que as empresas não sabem criar um aspecto humano. Olha a nossa parte aí, como profissionais. A gente precisa estabelecer, dentro do nosso raciocínio estratégico, quando a gente pensa num espaço comercial, é fundamental você agregar o valor a esse espaço comercial, trazendo a tecnologia, trazendo a facilidade, trazendo a dinâmica que você tem dentro desse espaço comercial em termos de agilidade. Então a tecnologia é fundamental, o futuro promete que a gente vai ter cada vez mais inteligência artificial dentro das lojas, a gente vai ter cada vez mais sistemas processuais muito bem estabelecidos e autônomos. Isso já acontece, por exemplo, em algumas lojas onde você tem espelhos, que são espelhos que já são ligados aos sistemas. E aí você para dentro na frente desse espelho e você se vê vestindo aquela roupa sem necessariamente ir para um provador. E aí você já tem um primeiro estabelecimento de identidade ao se ver nesse espelho, e aí você pode pegar a roupa e vestir para ver se o caimento dela está bem em você. Então, você agregar esse tipo de coisa, por exemplo, a Nike em Nova York, ela tem um espaço que é só de customização.
Você pega um tênis, um modelo de tênis, e você escolhe a cor, o tipo de símbolo, tudo. Você faz toda a customização do tênis e ele vira um tênis personalizado. Isso é tecnologia entrando para dentro dos espaços comerciais e transformando esses espaços em espaços humanos. Porque as pessoas estão sentindo falta desse contato humano. Então, o que o consumidor quer muito hoje em dia é se sentir valorizado enquanto consumidor, enquanto pessoa que vai fazer uma divulgação desse trabalho que ele recebeu dentro da loja, enquanto ser humano que tem um papel a exercer dentro da sociedade e que, a partir do momento em que a marca demonstra para ele que está de olho nesse valor dele como ser humano, quer dizer, a gente quer te dar o melhor tênis possível. Você pode customizar o seu tênis, porque aqui você tem valor. Você pode escolher a sua roupa de uma forma específica, porque aqui você tem valor. Essa interação, ela é fundamental. As pessoas estão carentes disso. O consumidor hoje quer esse tipo de solução. Ele não quer só... Ele quer a praticidade de comprar na internet, mas ele quer, quando ele decide ir para a loja física, porque ele pode encomendar o tênis na internet e tirar na loja física. Isso já é uma realidade. E aí, quando ele tira na loja física, que ele experimenta aquele tênis, imagina ele poder experimentar aquele tênis nesse espaço, e aí você poder trabalhar essa relação de que, olha, tá bom, se sentiu confortável e tal. E aí, os colaboradores que não são mais vendedores, eles vão vir com o agregar. Então, a pessoa comprou um tênis online, foi na loja pegar, e o vendedor já pega e fala assim, olha, tem esse casaco, tem essa blusa, tem isso, tem mais aquilo que você tem outro tênis que está em promoção. E aí, vou trazer mais um dado estatístico para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui no meu caderninho de anotações, que eu anotei tanta coisa aqui. Eu coloquei aqui, eu falei um pouco a pouco, 85% dos relacionamentos com empresas no futuro próximo se darão através de inteligência artificial e chatbots, isso a gente falou, né? E a outra coisa que eles... Cadê? Deixa eu achar aqui nos meus caderninhos, gente. Os clientes que permanecem na loja por mais de 10 minutos compram até 370% mais. Isso é um dado que foi levantado da loja da NBA da Quinta Avenida de Nova York. Tá? Isso foi uma estatística que é retirada de lá. E quando você tem a interação com o vendedor, 182% da taxa de conversão de vendas aumenta. Nessa taxa de 182%. Então, o relacionamento é uma moeda de muito valor. E ele tem que estar baseado em confiança e em ganho de tempo. Então, quando o cliente ele vai gastar esse tempo mais dentro da loja, ele vai permanecer mais tempo dentro da loja, mas ele vai ter as necessidades dele expandidas e respondidas de uma forma mais rápida, isso é o céu para o consumidor. A gente não precisa ir longe, basta a gente se colocar como posição de consumidor. Quantas vezes eu brinco que esse é o efeito restaurante. Quantas vezes a gente vai num restaurante, vai em 2 restaurantes, aí você para em um e aí você para em outro, vai num dia em um e vai num dia no outro. A comida é mais ou menos a mesma coisa, o ticket de preço é mais ou menos o mesmo, mas em um você é muito bem atendido e no outro você não é. Às vezes, até nesse outro que você não foi, a comida pode ser um pouquinho melhor. Mas normalmente a gente tende a querer voltar naquele que a gente foi melhor recebido. Isso é o que eu falo é o efeito restaurante. Esse efeito restaurante, ele é ampliado para todas as áreas. Se você vai num espaço corporativo de uma empresa para resolver um problema que você tenha com aquela empresa, seja qualquer problema que for, e eles te dão confiança e agilidade e ganho de tempo como moeda, você está no céu.
E para nós profissionais, a gente tem que estar de olho nisso o tempo inteiro, porque a gente tem um nicho de mercado, a gente trabalha, seja você trabalha com corporativo, com varejo, com gestão, com o que quer que seja que você trabalhe de espaços corporativos, você tem uma relação direta dentro desse espaço corporativo com o consumidor, que é o teu público-alvo. É aquilo que a gente já falou, você não faz o espaço comercial para a pessoa que te contratou, o teu cliente. Você faz ela para o consumidor. Então você precisa saber quem é o público-alvo. O teu cliente, normalmente, ele te traz isso. Se ele é classe A, B ou C, a região onde ele mora, tudo isso influencia dentro do estabelecimento, das soluções que você vai dar dentro da loja. Então, se você tem um público diferenciado, você tem uma largura de corredor diferenciada. Se você tem um outro público, você pode diminuir um pouco esse corredor. Tem os limites mínimos e tem os limites máximos. A forma como você vai trabalhar o visual merchandising desse espaço comercial difere com o público-alvo. E aí o que a gente tem são que esses exponenciais que a gente está falando de confiança e de ganho de tempo, eles variam a relação conforme o público-alvo daquele espaço comercial. Então você tem que fazer o link dessas coisas todas na hora de você elaborar o seu projeto. No briefing, no primeiro contato com o seu cliente, você já tem que estar com essas coisas rodando na sua cabeça. Porque você vai fechar o teu espaço comercial em função do produto que está sendo oferecido, seja um serviço, seja um produto físico, e do público-alvo que você quer atingir. E como é que aquele público-alvo recebe, como é que ele se comporta dentro do espaço comercial, o que é importante para ele e o que não é importante, onde é que você vai valorizá-lo como consumidor dentro da loja e onde é que você não vai valorizá-lo dentro da loja. Isso tudo é visual merchandising. Então você precisa trabalhar esse espaço comercial para que ele se torne um espaço de alto envolvimento emocional, que é outra coisa que o consumidor tem exigido. O consumidor, ele quer poder se sentir especial dentro daquele espaço. Ele quer ter uma experiência emocional dentro daquele espaço. Ele quer poder vivenciar aquela situação e sair falando bem daquilo. Todos nós, como humanos, seres humanos que somos, queremos isso, né? Então, assim, é natural que a gente estabeleça esse relacionamento com as marcas que a gente se envolve, partindo do pressuposto de que essa marca me atende na minha necessidade. E aí, seja a necessidade qual for. E a gente precisa também estar de olho nas modificações do mercado, porque ao longo do tempo já houveram todas essas modificações, mas existe uma série de outras modificações que estão se estabelecendo agora, nessa geração. A gente veio de um comportamento, esse comportamento teve alterações lá com a geração millennial, e a coisa vai surgindo e os próximos consumidores já vivem o digital de uma outra forma. E para eles vai ser mais necessário ainda a questão da humanização dos espaços. E aí a gente volta a falar daquela coisa do regionalismo. Teve alguém que me perguntou lá no grupo VIP que a gente fez semana passada, alguém me perguntou sobre o que eu achava da gente trabalhar local, né? De você trabalhar ali na sua comunidade, na sua região, no seu bairro e tudo mais. Eu acho isso fantástico, porque a tendência é isso. Nós vamos voltar a ter essa questão do fortalecimento do comércio local. Isso é uma moeda de força enorme, porque o consumidor também não vai mais... É a história do tempo. Você não vai querer cobrir longas distâncias para chegar onde você precisa chegar. Se você tiver aquele serviço ali pertinho de você, para que você precisa ir necessariamente, sei lá, num outro bairro para ver isso? Você vai querer ir, porque você vai ali naquela outra loja, naquela loja específica que só tem naquele bairro, você tem uma experiência diferenciada. Você tem um produto diferenciado. E aí você quer ir lá. Aí você vai gastar do seu tempo para ir lá. Mas, por exemplo, supermercado, o Minuto Pão de Açúcar já tem elaborado, até o final do ano, vai abrir loja em container. Totalmente autônoma. Com um aplicativo, você faz login no aplicativo, entra, compra o que você quiser, ele já dá baixa no seu cartão e você vai embora.
Isso é uma realidade, mas não é só essa realidade que a gente vai ter. A gente não pode ser ingênuo de achar que não vai ocorrer esse tipo de alteração e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar esperto, porque muitas vezes a mesma marca vai exigir soluções de espaços comerciais diferentes. Então você pode ter, por exemplo, dentro de um corporativo, uma área que vai ser exclusivamente de presidência, diretoria e etc., e uma outra de atendimento ao público. Dentro do espaço da loja comercial, você pode ter vários tipos de loja comerciais voltadas para diferentes públicos. E isso a ideia é sempre fortalecer a marca, trazer ganho de tempo para o consumidor, trazer agilidade de serviço, trazer as respostas que ele quer com relação àquilo, porque ele já vem com o celular na mão. Muitas vezes ele vai questionar, quer dizer, o vendedor não é só um vendedor. A gente não vai mais ter aquela figura do vendedor estabelecido. Você tem um colaborador que dentro daquele espaço comercial vai te servir quase de guia para a sua jornada de consumo. E aí você precisa pensar no espaço comercial para essa jornada de consumo. Então é aquilo que a gente estava falando, é visual merchandising, é vitrine, é pontos específicos de consumo. Você pode ter degustação, você pode ter, enfim, uma série de alternativas que você vai implementar dentro do espaço comercial para que ele atinja em cheio o consumidor e fidelize o consumidor com a marca. Então agora eu vou dar uma pausazinha, eu vou falar com todo mundo que entrou, porque de vez em quando a gente faz isso, né? Porque, enfim, foi a Isa, a Lu, isso, a linda, boa tarde, Lu, a Luciana, a Fernanda, a Manu, a M. Garcia, a Jennifer. Oi, Jennifer, tudo bom? A Pri, nossa aluna, a nossa querida Butterfly, que é a Neide. Cabelo lindo, obrigada, Neide. A Jennifer falou, realmente, a interação com pessoas é a melhor quando somos atendidos virtualmente. O que acontece? Quando a gente tem essa interação virtual de uma forma bem feita e você consegue fazer o link dessa pessoa, dessa interação da marca para o físico, isso se transforma numa moeda assim, fantástica para a marca. Você traz esse valor para dentro da marca, porque a gente normalmente se lembra, para pensar, vê se faz sentido isso que eu vou falar para você agora. A gente normalmente pensa na experiência virtual como uma experiência boa, mas a gente tem a gente tende a se lembrar da experiência ruim. Quantas vezes você comprou alguma coisa online que você ficou satisfeito e você se lembra em que loja você comprou? Onde foi? Qual o nome da loja que você comprou? Se é uma loja já conhecida e estabelecida no mercado, é mais fácil de lembrar. Essa marca já está implementada. Se não, você provavelmente vai ficar se perguntando qual era o mesmo nome da loja, e aí você vai ter que voltar lá onde foi que você comprou, no recibo do que você comprou, o que quer que seja, para lembrar o nome da marca. Então, a gente tende a registrar na nossa memória as coisas que a gente tem, que trazem consequência sensorial. Tudo que a gente vivencia pelos 5 sentidos, ela se transforma um marco na gente como pessoa. E isso tende a fidelizar. Por isso que as lojas físicas não vão acabar. Porque a gente precisa dessa experiência. Só a parte virtual não vai ser suficiente. Só que não adianta o virtual ser muito bom e o físico não ser. Assim como não adianta o físico ser muito bom e o virtual não ser. Não adianta você ter um pós-venda, por exemplo, de uma marca que não dê respaldo. Eu estava conversando com isso essa semana com um cliente, quando a gente estava falando sobre a circulação da loja dele. E eu posicionei a bateria de caixas no centro da loja, é uma loja bem grande, tem 1.200 metros quadrados. A gente situou a bateria de caixas no meio da loja. E uma das coisas que a gente estava falando quando a gente estava argumentando sobre circulação foi muito engraçado, porque ele virou para mim e falou assim, aqui não pode falhar, né? Apontando para os caixas, eu falei, aqui não pode falhar.
dentro desse raciocínio que a gente está tendo de circulação e de venda dentro da loja, se você não tiver uma bateria de caixas que você consiga atender o cliente na demanda de tempo dele, você perde venda. Por isso, estão sendo implementados em várias lojas, não é o caso dessa minha ainda, mas se Deus quiser eu vou conseguir colocar isso para dentro da loja deles também, os self-checkouts. Aquela coisa de você pegar, comprar e você mesmo vai lá e por conta própria você paga. Porque isso dá agilidade. O cliente, lembra, ele é imediatista, ele está com pressa, ele não quer mais pegar fila. Então, por exemplo, nessa loja a gente está colocando 16 caixas para atender a demanda desse público-alvo que ele tem, porque o público-alvo não pode esperar na fila. Ele precisa pegar e pagar o produto e ir embora, porque assim ele vai saber que ele foi bem atendido. Não adianta ele ele pode passar 1 hora dentro da loja. Se ele chegar na fila de caixa e ele demorar 15 minutos, é capaz dele deixar a sacola dele ali e ir embora. Então, a logística de funcionamento da loja, ela tem que estar muito bem estruturada para atender essa demanda desse cliente, porque esse cliente quer o quê? Ganho de tempo, ele quer agilidade, ele quer resposta, ele quer se sentir valorizado, ele quer todas essas coisas. E a gente precisa pensar na loja como um todo para atender essa demanda. Então, bora continuar aqui. A Neide falou, é verdade, eu trabalho com o comércio aqui, as pessoas precisam ser valorizadas. É isso mesmo, Neide. Essa é a maior questão dentro dos espaços comerciais, é a pessoa se sentir valorizada. Isso gera uma fidelização fantástica, fantástica. A Fê entrou, o Ale entrou, a Cacau entrou também, a Flá entrou, a Jennifer deu um oi, Jennifer, a Gisela entrou. Gisela, você é a nossa aluna também, não é? A Janaína entrou também. Enfim, dentro então de tudo isso que eu queria trazer para vocês, eu trouxe alguns dados estatísticos porque eu acho que são fundamentais quando a gente pensa em comportamento do consumidor. Eu acho que a gente não tem como pensar em comportamento do consumidor sem pensar em relacionamento da marca com o consumidor. Isso é fundamental. Gisela, sou assim, aluna nossa, gente, lá do nosso curso. Pode mandar coração aí que a gente gosta e o Instagram entende que é um conteúdo relevante que vai mandar para todo mundo. Então, por favor, podem mandar coraçõezinhos mil aí. Já fiz o módulo 1 e estou adorando o curso. Que bom, Gisela, muito bom mesmo. A gente está querendo fazer sim o melhor possível para entregar um produto de qualidade para vocês. Então, enfim, voltando ao espaço comercial e a relação dele com o consumidor, não tem mais como desassociar. Eu já falei isso algumas vezes aqui, por muitos anos a gente trabalhou tendo como foco central o produto. Era assim, 70-30 mais ou menos a proporção. A gente fazia a loja 70% para o produto, ou o espaço comercial, ou enfim, o corporativo, o que quer que seja. Eu já fiz alguns corporativos também, mas a gente pensava ou no produto ou no serviço. Agora não. Agora a gente precisa agregar o valor do funcionário, se é um espaço corporativo, se é um espaço de loja também, porque o vendedor é um outro fator que faz muita diferença. Todo raciocínio estratégico que tem que ser montado para que aquele espaço comercial tenha sucesso, ele começa muito antes da elaboração do espaço físico. Ele começa lá no inicinho, lá onde o cara pela primeira vez pensou no negócio. Não importa se ele está chegando com uma primeira loja para vocês, ou com uma primeira empresa para vocês, ou se ele está ampliando essa visão e ele já tem isso estabelecido e só quer crescer. Essa atualização, questão de visão, missão,
sabe, valores da marca, tudo isso a gente tem que estar antenado com isso para trazer isso para dentro do espaço comercial, para que esse relacionamento com o consumidor ele se dê de uma forma a gerar fidelização, que é o que a gente quer. Porque se o consumidor fideliza, ele consome mais, a marca cresce e a gente tem mais trabalho. Né? A gente não trabalho no sentido de dor de cabeça, trabalho no sentido bom mesmo, de que a gente vai estar fazendo coisas muito legais, que a gente vai estar sempre trabalhando. Minha filha chegou aqui do curso, gente. A gente vai estar sempre trabalhando para aprimorar esse espaço e para gerar essa fidelização cada vez mais. Só dar um oizinho para ela. Pronto, já voltei. Tá bom? Então, assim, dentro desse raciocínio todo, é fundamental para você como profissional estar vinculado e ciente de todo esse processo, desse processo de consumo de uma marca, que vai muito além do virtual e que vai muito além do físico, que é algo que você precisa estar pensando em todas as vertentes, você precisa estar linkando o tempo todo. E teu discurso de convencimento com o seu cliente, ele também vai passar por conta disso. Então você precisa estudar o comportamento do consumidor. Você precisa se atualizar sempre de como é que isso está funcionando e como é que você vai oferecer o melhor atendimento para o seu cliente. Tá bom? Então era isso. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma coisa que a gente falou aqui. Se não, essa live vai ficar 24 horas no ar. Por enquanto a gente ainda está estabelecendo os momentos de poder disponibilizar lá no YouTube. Mas em breve essas lives também vão estar disponíveis no YouTube. A gente está com um canal VIP no Telegram, na Escola de Projeto Comercial. Se você já tem o Telegram e pesquisar lá, você vai achar. A gente está lá, o nosso canal é público, você pode entrar dentro desse canal. As lives que a gente está gravando aqui, a gente vai publicar lá depois. A gente vai, enfim, lá a gente vai trazer um bocado de conteúdo, porque como a gente está tendo muita dificuldade para alcançar todo mundo que a gente gostaria através de Instagram e tudo mais, a gente resolveu juntar todo mundo dentro do grupo do Telegram, porque assim a gente tem certeza que só não vai olhar o conteúdo quem não quiser. Todo mundo recebe. Então a gente está com um grupo lá no Telegram, chama Conteúdo na Veia. A gente quer realmente trazer para vocês conteúdo na veia, para vocês se tornarem profissionais melhores e a empresa de vocês crescerem e vocês irem até o limite que vocês delimitarem que é o necessário. Tá bom? Um grande beijo a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Quem quiser ver a live de novo vai estar aí 24 horas no ar até amanhã. E quinta-feira a Débora vem. Semana passada ela não pôde, a gente pede desculpas, que quinta-feira passada a gente estava com fechamento de turma, a gente não conseguiu, a gente estava morta as duas. Mas quinta-feira que vem ela está aí de volta, tá bom? Um grande beijo, muitíssimo obrigada pela audiência.